Bom, queria registrar aqui a presença dos vereadores presidentes da Casa, Henrique Gomes, Uriel, Joyce, Messias e Lohan, né? Lembrando que essa terceira audiência foi um pedido, né, um pleito feito na segunda audiência pública, além das câmaras temáticas. E vamos abrir para a pergunta, ao contrário do que aconteceu nas duas primeiras, vamos abrir para a pergunta feita oralmente, através do microfone. Solicito que quem queira fazer colocações de perguntas, faça a inscrição aqui com a Cristina. Mônica, em média 3 minutos para fazer uma colocação ou pergunta. Eu peço que a pessoa venha fazer a pergunta aqui na frente. Mônica, por favor. Boa tarde. Na verdade, eu tinha várias perguntas, mas eu sei que não vai dar para fazer todas. Então, assim, o principal, eu queria saber se essas são as propostas definitivas. Sim. Você citou como uma meta de médio prazo a construção da rodoviária. Mas a rodoviária não seria essencial para todo o sistema viário? Ela não é essencial, mas ela é desejável. A ideia, o que norteou, né, as prioridades, como a gente falou ali, é a tentativa de ver o que é possível de ser, o que se imagina que vai ocorrer. Evidentemente, se houver os recursos, se for possível e for antecipada a construção da rodoviária, seria ótimo. Tem algumas coisas que foram apresentadas aqui que eu acho que houve ou um erro de definição. Meu microfone está funcionando, tá? Ou, eu não sei, porque, por exemplo, quando fala da via alternativa, passar pela rua J3, na Ferradura. Não, J3 não. A J3, foi, o que eu mencionei foi que as pessoas... Porque há uma dúvida, né, que a J3, se ela seria parte da via alternativa. Não é o que está sendo proposto. Mas é o que está Não. É que ele quer dizer que os automóveis podem passar por ali, mas ela não faz parte da via alternativa. Mas a rua J3 não tem nada a ver. Ela é uma rua que não leva a lugar nenhum ali. Sim, mas muita gente se utiliza dela de automóvel e pode usar à vontade. Não. Eu acho que houve uma confusão na rua J3. Essa rua J3, ela é entre a Avenida do Contorno e a rua J4. Ela é uma ruazinha. Pode ser que eu esteja confundindo. Se você quiser me mostrar, mas eu não sei se alguém pode me elucidar aqui. Mas a ideia, deixa eu ver se eu mostro aqui. Essa laranja aqui. Mas essa aí não é a rua J3. Não é, não? Então, qual é o nome dessa daqui? Essa aí é a Avenida do Contorno, a via alternativa. Isso não é a J3? Primeiro é a J3. Não. Bom, eu estou falando dessa aqui. Não vou perdoar a falha aí, porque para mim o nome dela era J3. Essa já é a Avenida do Contorno, que já é asfaltada. Quer dizer, asfaltada não, já é utilizada como parte da via alternativa hoje. Sim, nós estamos propondo que não seja. Outra coisa, eu senti falta de algumas partes sobre travessia de pedestres. Mais especificado, como seria feita a travessia de pedestre na Bento Ribeiro Dantas, que não foi aqui esclarecido. Olha, vai ser uma travessia de pedestre. Nós não estamos propondo, primeiro, inicialmente, que seja feita a travessia no nível da calçada, porque isso só poderia ser feito depois da redução do tráfego de veículos. Se você, hoje, por exemplo, desse a prioridade total ao pedestre e colocasse a travessia no nível da calçada, você teria um congestionamento bem maior do que o que já se tem hoje, com um aumento do tempo de viagem de todas as pessoas que usam, inclusive, transporte coletivo. Então, no primeiro momento, é muito difícil que se tenha um ganho nesse sentido. Agora, na medida que se consegue sucesso com o transporte coletivo e que se você consiga uma efetiva redução do tráfego, aí você pode pensar nesse tipo de medida. Bom, enfim, pessoal, para terminar, eu acho, sim, esse tipo de apresentação é legal, a gente tem uma ideia do que vocês estão propondo, mas existem muitos pontos aqui, eu listei vários pontos que eu fiquei em dúvida, gostaria de discutir melhor. Eu acho que talvez seria interessante, se vocês tivessem essa disponibilidade, talvez a gente marque outro dia, ou aqui mesmo, de discutir pontos por pontos. Entendeu? Algumas coisas assim que a gente tem dúvida. Poxa, assim seria... Para a população dar a sua opinião, na verdade, em alguns pontos aqui que eu acho que não ficou muito bem esclarecido. Claro que desculpe te interromper, né? Mas claro que quanto mais se discutir, melhor, não é? Mas é bom lembrar que a maioria das proposições que foram faladas hoje, talvez 90% delas, foram discutidas na segunda audiência
e em 6 reuniões temáticas, que as pessoas que se inscreveram fizeram parte de mesas discutindo com nós, parte a parte. Quer dizer, eu não sei se você teve essa oportunidade ou não, né, mas foi aberto esse fórum de discussão. Não, porque foi um momento muito ruim para agosto, dezembro, janeiro. Bom. Dezembro, janeiro, quase, quem pode viajar sai fora, quem não pode é porque está trabalhando até claro. a morte. Então, Sempre é interessante, né? difícil. É bom lembrar também que o plano de mobilidade ele não acaba aqui, né? A gente vai ter um plano de mobilidade que é um bom ponto de partida, a gente tem que ter agora diretriz e que ele pode ir sendo melhorado ao longo do tempo. Né? Porque eu senti falta, por exemplo, pedestre, Ferradura, Jeribá, não tem uma alternativa. Entendeu? Vários pontos que eu gostaria, assim, realmente de ter participado mais, discutido mais esses pontos. Seria interessante. Né? Boa noite. Eu estranho um pouco é que a proposta sua de plano de mobilidade, ela quase que se confunde com um plano de transporte. Poucas vezes você se atreve de ultrapassar essas barreiras de transporte. E, tratando de transporte, deixa a tarifa, que é uma questão vital no transporte, quase que no vazio, assim, na escuridão. Plano de mobilidade urbana, hoje, quase que é um sinônimo de mobilidade social, porque ela vai muito mais que o walkability, ela vai além disso. Né? Então, parece que as suas propostas se reduzem, assim, a transporte coletivo. E, tratando de transporte coletivo, não trata de uma questão essencial, que é a tarifa, que é aquilo que dói no bolso. Né? Então, me dá a impressão de que está se fazendo o plano de mobilidade como se fosse assim para atender um gozo escópico, para usar uma expressão do Freud, né? Para dar aquela sensação de ver-se e ser visto. Né? Então, isso é que me deixa um pouco. Depois, o fato de dizer que ele se subordina ao plano diretor, quando eu acredito que o plano de mobilidade urbana ele tem que romper determinadas amarras que as leis atuais vigentes no município lhe impõem, sob pena de ela ser uma mobilidade urbana capenga. Né? Me dá essa impressão de que... Agora, eu não compartilho da sua opinião. Né? O que graças norteou? A Deus, né? Graças a Deus que a gente então, tem a gente uma mostrou... diferente. Exato, claro, óbvio. Graças a Deus. O que norteou? Né? A gente falou no iniciozinho, né? O que norteou são as definições de plano de mobilidade e as exigências de um plano de mobilidade para ser chamado como tal, que o Ministério das Cidades propõe. Enfim, há uma necessidade que tem que ser cumprida e um rito a ser seguido, né? Que é aquele que vai permitir. Há esse gozo escópico. Exato. A gente tem que ter esse gozo até abril. Eu não posso aceitar que só se falou de transporte coletivo, porque nem foi o número 1. Mas é o que me dá a impressão. O transporte coletivo, por outro lado, ele é fundamental. Uma cidade que não tem transporte coletivo, a mobilidade não funciona. E aí talvez a gente discorde frontalmente. Quer dizer, se você tem uma cidade com um bom transporte coletivo... Eu não estou dizendo que não se deva ter um transporte coletivo organizado e operando. Tem que se ter. Agora, o plano o plano de mobilidade urbana não se pode esgotar só nisso. Não, e não se esgota, né? O plano de mobilidade... O que é uma mobilidade urbana? É permitir que as tribos dialoguem, as comunidades dialoguem. Isso é que é a mobilidade urbana, não é somente transporte. Me dá a impressão de que a proposta se esgote apenas nisso. Se se considera que o transporte não motorizado, os deslocamentos de pessoas, toda essa parte de deslocamentos não faz parte de mobilidade. Então não... É uma engrenagem importante. Bom, faltou uma... um eixo importante. Eu acho que nós podemos ficar debatendo aqui, mas, enfim... há diversas, evidentemente, eu não sou o dono da verdade, né? E existem várias vertentes que tratam a questão da mobilidade de diversas formas. Né? Nós, enfim, somos muito experientes nessa área, como outras pessoas são, e tem outras ideias diferentes, igualmente boas. Né? E, enfim, são caminhos diferentes que podem ser seguidos. O que a gente fez, a gente entende, né, que é o que a sociedade busca. Isso foi discutido com a sociedade e com a prefeitura. Então, como eu repito, não é um plano meu,
não é o plano da Fundação Getúlio Vargas, é um plano da cidade de Búzios, que foi discutido em conjunto e durante um prazo bastante grande. Mas me dá a impressão de que ele é um plano em compota, porque ele tem fórmulas assim. Eu participei recentemente em Faxinal dos Guedes, que é no interior do Rio Grande, e eu vi as mesmas soluções, essas linhas assim de transporte que mais parecem ser para atender transporte sob trilho, quer dizer, isso eu vi lá em Faxinal dos Guedes. Então, me dá esse temor de que seja uma coisa feita em compota. Quer dizer, isso é que eu temo, sabe? Está dizendo que foi discutido com a sociedade, eu não sei se foi discutido, com que intensidade e densidade isso foi feito, sabe? Mas eu reclamo de me parecer assim, essencialmente transporte público, transporte coletivo, embora reconhecendo que seja um eixo importante nessa engrenagem, mas não é só isso. Tem que se revisar leis. Eu, por exemplo, como é que é a sua avaliação sobre a coordenadoria de fiscalização do transporte? Fez uma avaliação desse setor? Veja bem, primeiro que eu acho que a gente não pode se estender, que outras pessoas querem falar. E depois que, evidentemente, que um trabalho desse, ele pode se aprofundar no nível que se queira. Nós não estudamos a parte de organizacional da cidade, até porque existe um outro trabalho sendo desenvolvido nesse sentido. O que foi proposto fazer foi um plano de mobilidade, tal como é definido no plano de mobilidade previsto pelo Ministério das Cidades. Certo? E há uma metodologia bastante clara, bem definida, que nós seguimos do início ao final. A discussão com a sociedade foi ampla e muito maior do que o mínimo desejado. Essa audiência aqui é a terceira, eu não sei se o senhor estava na primeira ou na segunda, mas essa audiência aqui é uma audiência extra, que ela não foi prevista, mas a sociedade pediu, nós estamos aqui presentes. Depois da segunda audiência, como eu já disse, foram feitas 6 reuniões para quem se inscrevesse. Infelizmente, várias delas, a lotação não foi esgotada. Porque se a sociedade pediu é porque ela ainda está insatisfeita. Então, é sinal de que ainda não há... E deveriam ter comparecido, né? Talvez uma massa maior, e deveriam ter ido nas reuniões temáticas. Agora, era um fórum adequado. Já existe uma minuta de anteprojeto de lei? Já. Já? E já. Por que não apresentou? Porque esses conceitos todos, a gente precisa saber como é que se transformar em linguagem jurídica, né? Bom, isso é uma coisa bastante interessante que certamente vai ser divulgada posteriormente, porque até por ser um projeto de lei, vai ser discutido na Câmara de Vereadores e é evidente que a população toda vai poder, naquele fórum, né, discutir e aprovar ou desaprovar, ou modificar isso ou modificar aquilo. Não é o fórum adequado, né, se discutir. Mas já existe o anteprojeto? Já existe uma minuta, sim. E que contempla essas soluções? Sim. Bom, Hector. Bom, vou fazer alguns comentários e perguntas em minha condição, que sou motorista, às vezes ciclistas, às vezes pedestres e, infelizmente, às vezes lisiado. Então, basicamente, me preocupa o tema das calçadas. Somos muito carentes de calçadas na maioria do município e procurei me informar. Aparentemente, existe uma legislação que exige mínimo de 1,20 m das calçadas. Eu não vi no gráfico que foi apresentado, foi feito um desenho, mas não informa medidas de calçadas nem de ciclofaixas. Na realidade, o plano de mobilidade ele não desce esse nível de detalhe, né? Ele sugere que exista uma calçada e que, evidentemente, tem que seguir as normas do município. Mas ele não desce esse nível de projeto. Ele dá diretrizes, linhas, em alguns pontos se aprofundou um pouco mais, porque houve oportunidade para isso, mas ele não especifica larguras de calçada e até mesmo não especifica larguras de vias. Bom, pelo que li, aparentemente tem que ser 1,20 m livre de obstáculos. E é fundamental, dentro de um plano de mobilidade, a meu ver, que seja feito em todo o município e se está contemplado neste plano, em curto, médio ou longo prazo, a construção de calçadas em todo o município. Sim, eu diria, está na ação imediata, né, a requalificação, a construção de calçadas progressiva. Quer dizer, porque, evidentemente, não é possível fazer todas ao mesmo tempo. Mas está ali entre os itens, se não me falha a memória, imediatos,
que se requalificação de calçadas progressivamente. Quer dizer, tem que se alguns projetos novos que já estão sendo desenvolvidos, evidentemente já vai se melhorar as calçadas, e isso tem que se espalhar pelo município inteiro, né? Tá bom. Inclusive, acho que a lei exige, diz a lei federal no Código de Trânsito brasileiro, que é obrigação dos proprietários dos terrenos de fazer sua calçada, ou seja, que a prefeitura poderia exigir que seja feito pelos proprietários dos terrenos. Isso é lei. Sim, esse Não, detalhe... não ficaria para a prefeitura. Não, perfeitamente. Quer dizer, isso aqui, vamos dizer, vai além do que o plano diz que tem que ser feitas as calçadas. Não, ele não entra no nível de detalhe exatamente quais são os meios que serão feitos para que se cumpra esse plano. Perfeito. O Conselho Gestor do Plano de Mobilidade, ele vai monitorar e ele vai acompanhar essa efetiva implantação. Só estou conferindo aqui se está na imediata, né, para a gente não... Esse não está me falhando. A requalificação progressiva das calçadas é o número 1. Ok. ¿Qué se entiende por recualificação? Como? Desculpe, eu não entendi. ¿Qué se interpreta por requalificação? É um termo geral, quer dizer, que em muitos lugares se diz que tem uma calçada, mas, de fato, aquela calçada não é bem uma calçada, né? Então, a gente tem que dar um tratamento diferente para ela. Em outros casos, é uma construção mesmo, né? Que não se então tenha não está nada. contemplado, não. Perfeito. Quando se fala da licitação do transporte público de passageiros, eu observei em um dos itens da qualidade da prestação do serviço, não estava contemplado um controle de acidentes. E se está contemplado no final, quando se faz um monitoreo no final da exposição. Acho que deveria ser incluído dentro das exigências do transporte público de passageiros, ou uma punição até para qualificar os motoristas, não? Sim, isso está, vamos dizer assim, quando se fala das autuações de trânsito, né, ali estão incluídos os acidentes. Quer dizer, não está destacado à parte os acidentes. Mas quando se fala lá que num certo número de autuações de trânsito, implicitamente tem um acidente. Já cada acidente desse é de se imaginar, né, que tem algum tipo de autuação. Eu estou imaginando que sejam acidentes não fortuitos, né, mas acidentes provocados por algum tipo de má condução do veículo, né? Não é isso? Isso está ali nas autuações de trânsito. É um dos indicadores de qualidade. Ok, e só para finalizar, talvez eu sou mais um dos que não conseguiu estar presente na segunda exposição pública, porque em período de verão se complica para os que moramos e trabalhamos aqui e temos no turismo. Grande parte deste fluxo de automóveis, de pessoas que se apresentam na área peninsular, é provocado em grande impacto pela prefeitura e suas secretarias estar no centro da cidade. É comum observar quem fica assim olhando a partir das 4 da tarde, às 5 no final do expediente, que muitos veículos são utilizados por pessoas que trabalham aqui. Eu acredito que em algum momento vai ser focado lá fora todo o que seja o aparelho administrativo da prefeitura. Essa seria uma das medidas mais importantes e diminuiria logo de cara bastante fluxo. É isso, vamos dizer, o plano diretor já trata disso, né, que o desenvolvimento deve ser principalmente feito na região continental e não na região da península. Há estudos, né, e pensamento de vários serviços públicos serem transferidos para o continente, e, evidentemente, isso vai desafogar. Isso não faz parte do plano de mobilidade, né? O plano diretor já impõe isso. Ok. Muito obrigado. Sérgio. Boa noite. Boa noite. O desenvolvimento do plano diretor cicloviário é mais ou menos um estatuto da bicicleta. Algumas cidades no Brasil, tipo Curitiba, aqui no estado Niterói, tem um estatuto que é exatamente a legislação toda de bicicleta relativa à cidade. Aí queria saber mais ou menos o que é mais ou menos isso, o desenvolvimento do Ele plano? pode, o plano diretor pode ter no seu bojo um estatuto, uma legislação, um apanhado da legislação existente, uma melhoria. Mas ele é mais do que isso, né? Ele pode incluir isso ou não. O que ele tem que incluir é toda a rede viária, onde é que devem ser, que tipo deve ser. Por exemplo, ciclovias ou ciclofaixas, em alguns lugares pode ser ciclorotas,
o espaço pode ser completamente compartilhado ou não, as especificações, que tipo de separação física deve ser, qual a proteção. Vamos dizer, o plano diretor minimamente tem que ter isso. Agora, por exemplo, se sente a necessidade de que, vamos dizer, o arcabouço legal ele é deficiente ou necessita de alguma modificação, isso pode ser desenvolvido no plano cicloviário ou fora até do plano cicloviário, de uma forma mais geral. E ações imediatas, desenvolvimento do plano, no caso cicloviário. Tá também a execução dele, pelo menos porque o que eu quero saber. Tem trechos que eu vejo emergencial, Certo. outros não. Tipo, ali do Pórtico até o CC, dá para esperar, vamos dizer, porque é uma pista rápida, justamente. Alto de Búzios, sem condição de esperar. Ali você está indo, não sabe o que é o que, aí tem um poste no meio, ou tem esgoto do lado, ou tem um carro vindo para cima de você. Certo. Aí quero saber se, na execução do projeto, podem ser feitos em trechos e depois fazer a ligação para a malha cicloviária como um todo, ou se vai ser uma obra só e fazer tudo na península. Não, eu diria que, por exemplo, toda aquela parte de requalificação da José Bento Ribeiro Dantas, ela prevê, né, o ciclista. Então, ali você, evidentemente, que não se vai fazer, se fizer uma solução emergencial, ela vai ser bem provisória, porque não teria sentido você fazer definitiva se você vai fazer uma modificação mais radical, né? Em outros trechos que sejam considerados emergenciais, pode-se tomar medidas emergenciais também. Agora, a definitiva deveria vir depois do plano diretor cicloviário. E certamente não será feito tudo de uma vez só, né? Mas eu diria para vocês que a requalificação da Bento Ribeiro Dantas, Estrada da Usina Velha, RJ 102, que nós falamos especificamente isso aí, cada uma dessas soluções contempla, né, o ciclista, enfim, e dando um destaque, enfim, como ele merece, né? Não, perfeito. E só para concluir, é porque trechos, eu acho que nem precisa ser da forma paliativa, eu acho que pode ser uma coisa já dentro da... Porque, por exemplo, ali, Alto de Búzios, no caso específico, Entendi. ali dá para ser feita uma coisa definitiva, tanto de calçamento quanto de ciclovia. Ali do posto de gasolina, ali da curva até o pórtico. É outro lugar que também cabe, que não vai precisar desapropriar ninguém, enfim, tem espaço. Enfim, não há nenhum impedimento. 1,5 metro, pelo menos, entendeu? E daria para fazer uma coisa definitiva. Aí quero saber se... O plano de mobilidade ele não impede que seja feito. Por exemplo, o fato de se fazer um plano diretor cicloviário não impede que a prefeitura tome iniciativas que ache conveniente e encomende projetos para áreas específicas. Por que é importante ter um plano diretor cicloviário? Para a gente ter certeza que a gente está dirigindo para um determinado objetivo. Vamos dizer, alguns casos, claro que são óbvios, esse que você vem falando ao longo da Bento Ribeiro Dantas, mas pode ter algumas ruas que são prioritárias e outras não, e que, por um descuido, talvez se invista em uma não prioritária antes da prioritária. O plano diretor ele permite que isso seja feito com uma segurança maior. Mas nada impede, quer dizer, hoje a prefeitura pode, evidentemente, desenvolver uma ciclovia, uma ciclorrota, onde achar mais conveniente, e se houver uma emergência, que seja tratado com a emergência que merece. Porque eu só acho que também ia ajudar a estimular, né, o pessoal deixar o automóvel em casa. Claro, sem dúvida. Se tiver uma condição melhor. Sem dúvida. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Eduardo? Quero parabenizar vocês por conseguir traduzir nessa terceira audiência pública as expectativas, tanto da prefeitura como da comunidade aqui, a diferença entre a primeira audiência pública e essa é abismal, diria. Muito obrigado. E minha pergunta é sobre a licitação de transporte público. Certo. Al falar de licitação de transporte público, estamos supondo uma gestão delegada, né? Uma terceirização do serviço. Que possibilidades de imaginar uma gestão direta, certo, uma empresa pública? Olha, a sua pergunta é essa, né? Sim, é possível. É possível, sim. Quer dizer, a experiência no Brasil não tem sido muito boa de gestão direta, né? Em alguns outros países, isso daí funciona muito bem. Quer dizer, o que impede que se faça gestão direta? Nada, né? É um desejo da prefeitura e que pode estudar essa oportunidade. Tem funcionado razoavelmente bem o sistema de concessões. O que tem falhado muito?
é que, no nosso entendimento, é que se não há indicadores de qualidade, aí seja gestão direta, mas principalmente por meio de concessões, se não existem indicadores a serem perseguidos, então o serviço vai ser ruim. Porque a tendência é essa, se você não tem números a cumprir, né, eles não serão cumpridos. Se a pessoa percebe que não é medida, você não vai ter resultado. Então, eu diria que se a gente tem uma coleção de indicadores, o fato da gestão ser direta ou ser por uma concessão, vamos dizer, de segundo plano, é o gosto do freguês. A maioria, a tendência tem sido recentemente a se fazer concessões porque tem tido melhor sucesso. Agora, eu não sou absolutamente refratário à ideia da gestão direta. É uma questão que pode ser uma peculiaridade de Búzios, por exemplo. Por ejemplo, un municipio diferente. Es una tendencia que en Europa está funcionando con municipios así de 30, 40 mil personas, ¿no? Donde se conforman empresas públicas con derecho privado y hasta con financiamiento 100% público Certo. de esas empresas. Entonces sería interesante de estudar a possibilidade também, né? Isso é o ideal, porque o que você está falando é óbvio, né? Sempre, se a gente se aprofunda um pouco, se debruça sobre o tema, você sempre vai chegar numa solução melhor. E quando a gente fala em termos gerais, o que é importante? É que isso seja legalizado. Quer dizer, hoje em dia, Búzios, como a grande maioria do Brasil, o sistema de transporte público ele é totalmente desregulado, né? Então, ele é operado por empresas que tradicionalmente operavam, em contratos precários. Enfim, veja bem que aqui eu não estou questionando ou entrando no mérito se a salineira aqui é boa ou ruim. Pode ser excelente, pode ser até a melhor opção. Mas, certamente, se isso não é disciplinado, se isso não é acompanhado, não vai funcionar bem. Não é de um jeito nem de monitorado outro. também pela população, né? Exato. Obrigado. Boa noite. Eu estou sentindo que foram enxertados alguns itens aí que não têm a ver com mobilidade, como mais urbanismo. Quer dizer, quando você fala da uma reestruturação de lagoa, tá? Se hoje a lagoa está lá cercada de mato e ninguém anda por lá, tá? Aquilo não vai melhorar em nada a mobilidade o problema que nós temos hoje na Zé Bento Ribeiro Dantas, tá? Como mesmo o acesso à Praia da Tartaruga. Isso não é problema de mobilidade para ninguém, tá? Se você queira criar um acesso, aí é outra história, tá? Porque o que tem lá é uma rua que vai para lá. Quando você está falando de atender a distância de 300, 400 metros, quando a gente está com a ponte da Marina fechada há mais de 2 anos, tá? E tem 1,5 km de pessoas, trabalhadores que trabalham em todas aquelas casas, que ou tem que andar 1,5 km para cá, ou passar por uma ponte perigosa para pegar a van do outro lado, tá? Isso não foi tratado, tá? Aquilo ali vai continuar fechado. Qual é a resposta para isso? Bom, a resposta para isso é que, primeiro, uma ponte, né, que qualquer equipamento, né, urbano que ele não esteja funcionando por um problema qualquer precário, ele deveria funcionar. Então, não há nenhuma dúvida que deveria, no meu entendimento, que a ponte deveria. Porque não foi considerado nessas discussões todas como ponto prioritário dos estudos de mobilidade urbana. O que não quer dizer que não seja importante, mas quer dizer que esse assunto não surgiu. Tá? Eu discordo, né, quando se diz que, por exemplo, dando o exemplo, o acesso da Tartaruga não seja um problema de mobilidade. Quantas pessoas gostariam de ir à Praia da Tartaruga e que têm dificuldade hoje porque não tem automóvel? Né? Então, essas pessoas têm que ser pensadas. Quanto às lagoas, esse foi um assunto extensamente discutido com a população. É um pedido da população que, como eu disse aqui antes, o plano não é da Fundação Getúlio Vargas, o plano é da sociedade buziana e que a prefeitura está realizando com apoio nosso. Então, eu gostei, fiquei muito satisfeito com as palavras do Hernan Cartes, quando ele diz que a terceira audiência é 1000 vezes melhor do que a primeira. Significa que a gente avançou bastante, né? Então, como é que a gente avançou? Não foi por nossa conta, foi com as intervenções da população que foram, não, isso deve ser tratado, isso daqui é importante, vamos colocar. As lagoas foi um desses aspectos, que inicialmente nós não tínhamos pensado, surgiu por diversas margens. Onde é que isso tem a ver com a mobilidade? Na medida que você disponibiliza um espaço público para que ele seja utilizado, e ele não era utilizado antes, a gente está tratando de mobilidade, a gente está induzindo mobilidade. E isso, no meu entendimento, é mobilidade, sim. Não é a resolução de um problema que existe. Mas o problema que existe é que a gente não consegue andar no Zé Bento Ribeiro Dantas. Tá? Isso daí... Foi falado aqui, do Ceceu para lá, tá? É terra de ninguém.
Tá? Se você for tentar andar de bicicleta, você vai ser derrubado, como já muitos amigos meus já foram. Tá? E da escola de comédia do Silico, para frente, do Alto da Rasa, ao Alto de Búzios, tá? Também aquilo está ali, tem projeto para aquilo há muitos anos. Tá? E se no projeto apresentado está contando com uma provável duplicação da José Bento Ribeiro Dantas entre o Cecil e o Silico ou a escola de comédias, tá? É acreditar em Papai Noel. Tá? Não, mas não há duplicação, não sei. Tem a criação de uma via que hoje não existe, porque ela é... Sim, mas não quer dizer que vai ter 2 faixas por sentido, não. Não, a uma ideia só. ali é uma só por seja sentido. uma só, tudo bem, mas se hoje não existe aquele acesso, e não existe, há muitos anos isso já tem projetos e se fala sobre isso, e nada acontece, quer dizer, se também tem projeto do Cecil para regularizar José Bento Ribeiro Dantas, ou requalificar, né, até o centro, e nada foi feito. Tá? Então, eu fico muito pessimista, tá? Estou muito pessimista, tá? Se é baseado nessa duplicação, num projeto que já existe e nunca foi implementado. Eu estou aqui em Búzios há muitos anos, tá? Mas nos últimos 12 anos, por exemplo, a José Bento Ribeiro Dantas ela foi fechada 2 vezes para obras. E a solução ou era por dentro de Jeribá ou por trás do Silico ali, um cantinho que conseguia passar, nos trechos que eram interditados. Por que isso não foi feito naquela época? Isso, eu compartilho. Muito pessimista, realmente muito pessimista. A gente só concluindo aqui, né, para não deixar sem resposta, o que eu posso dizer? Infelizmente, essa experiência, que não só aqui em Búzios, mas na maioria dos lugares, é que há um descrédito de quando se faz um plano ou um trabalho, que ele não vai ter continuidade. O que a gente sente é que há um interesse da Prefeitura de dar continuidade, é a nossa expectativa. E o nosso objetivo é que exista um instrumento que, enfim, com uma lei por trás, que ele tenha uma força que possa ir à frente. Eu gostaria que você perguntasse se as pessoas têm essa mesma perspectiva que você tem. Boa noite a todos. Desejo, em primeiro lugar, agradecer essa união que houve a partir do momento em que nós provocamos a população e esta população provocou os vereadores, que foram civilizados e atenderam com uma audiência popular. Então, ao representante da Fundação Getúlio Vargas, hoje nós estamos chegando aqui quase num consenso entre o projeto executivo, fundação, parte da população e o projeto desenvolvido pelo arquiteto Alberto Bloch, que há muitos anos nós acompanhamos. Aqui tem um ex-secretário de planejamento, todos os vereadores praticamente, porque eles estão com a sua liderança máxima. Eu vejo aqui uma oportunidade para sair 50% da minuta do nosso projeto de lei definitivo, acompanhando o plano diretor. É uma reunião rara termos aqui os vereadores unidos com várias camadas da população, que somos quase que adversários até políticos. Então esta união é um sinal de que o plano de mobilidade urbana está acima do meu ego, dos meus dentes, da minha face, e está na mão dos vereadores, porque os vereadores vão acompanhar o que ainda não foi contemplado. E a Mônica tem razão, muitos da população têm razão, e eu até digo que nós entramos no MP pedindo um acompanhamento do Ministério Público Estadual para inserir com mais força aquilo que vem sendo atravancado por nossa incapacidade política de resolver sobre o plano diretor. 10 anos empurrando o plano diretor de Búzios como a gente pôde, pois agora, pela primeira vez, eu olho com sinceridade para o vereador Henrique, vereador Messias, vereador Lohan, vereadora Joyce, Conceição, Mônica, e peço, vamos para a Câmara de Vereadores com os focos principais. Transporte público, importante, mas ciclovia é importante. A faixa
Eu entendi o projeto. Vamos cortar por trás de Manguinhos, sem tirar dali uma população, a família da Diva, do Alexandre. Vamos penalizar quem? O dono daquele estacionamento. É isso. O que o Bloch já nos ensinou? A conectividade. Vamos ter que brigar com os condomínios, desapropriações. E isso só vai ser possível se todos nós irmos ao MP apoiar, irmos à Câmara solicitar e os vereadores com a força popular executar. É isto, quero agradecer, me sinto honrado em nome da Agenda 21, me sinto muito feliz. Obrigado, Búzios, obrigado, vereadores, obrigado, população. Mas nós vamos continuar lutando com elegância. Esperamos chegar ao final com tudo realizado por Búzios e por uma outra geração. Obrigado. Boa noite a todos. Queria compartilhar também com o Rui falou, como a Mônica. É um tema muito importante, mobilidade urbana, porém na data errada. Verão não dá para quase todo mundo. Por exemplo, a minha classe não pôde participar nem na primeira, na segunda, na terceira. Hoje tem 2 navios na cidade, uma coisa tão importante, a maioria da população não pode participar. Eu sou taxista há 16 anos. Quando o senhor fala a respeito da Praia da Tartaruga, por questão de física é impossível. O meu táxi tem vezes no verão que não consegue entrar na Praia da Tartaruga. Como que um veículo um pouco maior porte vai entrar, uma van ou o que seja? Outra coisa, a via alternativa seria por dentro de Jeribá? Sim. Por questão Quer que também... mostre um mapinha para você ver, não? Não, por questão de física também. É complicado. Lógico. É muito complicado. Se um veículo pequeno já atrapalha o trânsito, embola, quem dirá uma van ou um micro-ônibus. E a outra coisa que eu não reparei quando se falou de mobilidade urbana, a prefeitura não foi comentada em nenhum momento de sair da península e ir para o continente. O fórum, isso atrapalha muito. Isso é completar que, na verdade, veja só, isso foge, né, da alçada do plano de mobilidade. A gente entende que quantos mais serviços públicos se deslocarem para o continente, que é, aliás, o que é previsto no plano diretor, esse crescimento no continente favorecido mais do que na península, né, isso vai melhorar a mobilidade humana, vai ter como consequência, né, essa melhoria. Então, a gente entende e torce para que isso aconteça. Tá certo? Mas, enfim, o plano de mobilidade não pode induzir a mudança da prefeitura para o continente, porque foge, enfim, a alçada. Mas eu fiquei devendo alguma coisa, não? A questão da via alternativa. Tartaruga. Da tartaruga. Tartaruga e alternativa. A tartaruga, ela precisa de ter alguma alternativa. As pessoas se deslocam até lá, vão de automóvel. Não necessariamente vai ser um veículo como os outros que circulam na cidade, mas tem que se arrumar alguma solução. O que a gente entende é que isso deve ser pensado. Não é muito razoável que as pessoas de transporte público não consigam acessar aquela praia. Enfim, não há, vamos dizer assim, uma empresa com aqueles carrinhos de golfe é uma solução. É uma solução possível. Bem, né? Melhor do que uma van. É uma solução possível. Se ele conseguir vencer a rampa ali, né? É uma solução que tem que ser pensada. É só calçar a rua. Tá certo. Vereador. Boa noite a todos. Eu queria ver aquele mapa com aquele trecho que contorna o bairro da Ferradura. Sim. É o trecho da via alternativa que contorna o bairro da Ferradura, que com a intervenção da Mônica e do Rui Borba eu fiquei um pouco, não confuso, eu queria que fosse feito um esclarecimento. É um trecho... Aí, passou. Deixa eu ver se tem esse aqui é mais fácil. Não, é o outro mesmo. O outro é melhor? Esse trecho em laranja, que Sim. é hoje o traçado que temos. Sim. Um trecho, esse é J3, J4, J5, não importa. É o trecho que nós temos, que é chamado de Avenida do Contorno, contorna o bairro da Ferradura, que liga ali do ponto da polícia militar ali, né, do DPO, até o asfalto, onde começa o asfalto. Exato. Não porque a intervenção da Mônica e a do Rui Borba, falando de uma ênfase exagerada à questão do transporte público,
eu queria que me esclarecesse o seguinte: foi dito que a proposta é não ter esse trecho que hoje é parte da avenida alternativa, da via alternativa, essa avenida, esse trecho do contorno aí, a avenida do contorno, a proposta é não ter mais ela como uma solução para a via alternativa, mas sim um trecho que passa por dentro da ferradura. Sim, transporte público, né? Pois é, eu queria esclarecer vamos exatamente dizer isso. assim, o que não significa que os automóveis não possam usar, Não, vai continuar sim. lá. Eu queria só esse esclarecimento. Dentro de uma proposta de mobilidade que passa pelo transporte público, se quer mudar um traçado que contorna o bairro para que o transporte público possa passar por dentro do bairro. Eu quero entender que é uma solução de mobilidade. Claro. Está esclarecido. Eu queria falar aqui também uma outra questão, uma colocação, que já se disse aqui de um conselho gestor, não é isso? Um conselho gestor da mobilidade, do plano de mobilidade. Nós já temos o Conselho Municipal de Planejamento, e eu vejo uma outra necessidade, que até indiquei na Câmara de Vereadores recentemente, que resultou até de uma reflexão sobre o movimento de 2013, algo que já se experimenta em algumas cidades, que é um Conselho Municipal de Trânsito e Transporte. Que eu acho que esse tripé garantiria, digamos assim, uma efetiva participação da sociedade como um todo, no que diz respeito à implementação de toda essa política, inclusive na questão de transporte público, licitação, enfim, esse tripé, Conselho Gestor, Conselho de Planejamento, Conselho Municipal de Trânsito e Transporte. É uma novidade, isso não está previsto nem no plano diretor, mas resulta aí dessas discussões recentes sobre a importância de se discutir tarifas e outras questões que são de interesse da sociedade como um todo e que ali na frente não, já estamos já diante dessa necessidade de se ampliar essa discussão envolvendo os diversos atores da sociedade buziana que tem que participar dessa discussão. E ainda complementando, a relação plano-diretor e qualquer outro plano que se discute e se queira implementar na nossa cidade. Vai passar pela Câmara o projeto de lei da mobilidade urbana. Nós não temos outro caminho, senão discutirmos e aprovarmos todos os planos que nós temos que aprovar para a execução de políticas públicas, se não for olhando para as diretrizes que estão apontadas no plano diretor da cidade, que é a lei que aí está, que estabelece as diretrizes para a implementação de todas as políticas. Um plano que eu já falei em audiência anterior, vai fazer 10 anos e, sinceramente, muito pouco foi executado, foi implementado. Então, o passo que nós temos que dar sempre, no sentido de implementar políticas públicas, é ter legislação, é ter planos e colocá-los em prática, porque fica complicado a gente querer discutir a mobilidade nesse momento. Rui Borba, eu até faço aqui citação à sua fala, que eu me permita não concordar. Não temos como agora discutir plano de mobilidade, plano de saneamento básico, se a gente tiver que parar para rediscutir diretrizes de um plano diretor para a cidade de Armação dos Búzios, que aponta diretrizes para o desenvolvimento da cidade, que tem 10 anos e nada disso se colocou em prática. Então, nós temos que dar essa direção, nós temos que avançar e na execução de planos que estão indo ao encontro das diretrizes do plano diretor, aí sim, teremos a condição de avaliar se aquilo que está nas diretrizes, que está sendo colocado em prática, em planos complementares, é o que queremos ou não. E aí, claro, teremos sim que abrir essa discussão e até rever, e até modificar, e até, enfim, repensar o que se quer para a cidade. Mas, infelizmente, passaram-se 10 anos e nós não demos esse passo adiante. Fica aqui essas considerações, eu acho que não cabe... Sim, fique à vontade se quiser comentar o que eu falei. Obrigado. Não, só agradeço a intervenção. Bom, boa noite. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade dessa terceira audiência. Na segunda eu não pude estar presente porque eu estava com uma outra atividade. Mas, a princípio, onde você coloca como ações imediatas o desenvolvimento do plano diretor cicloviário, é isso. Não precisa se dar o trabalho. Então, isso me preocupa pelo seguinte, porque da mesma forma que com muita pertinência você também coloca que esse é um plano da nossa comunidade, né, desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas e amparado pela Prefeitura,
Vai aqui uma sugestão que a gente possa interagir, muito embora eu não tenha participado dessa segunda audiência, onde foram feitas as câmaras temáticas, das quais eu gostaria de ter participado, pelo menos em uma delas, mas que a gente que é ciclista, porque eu sou ciclista diariamente, né? Eu ando de manhã, de tarde e de noite de bicicleta. Então, nós sabemos que essa interação e esse diálogo com o motorista, seja ele de caminhão, de ônibus, de van, de carro, e o pedestre, tem que haver esse diálogo, essa interação, e o que o Beto Bloch fala com muita propriedade, esse cruzar de olhos, né? Que o ciclista ele tem uma linguagem muito pertinente, que é a linguagem dos olhos, né? Então, a gente precisa estar próximo do motorista para que haja esse calor humano. E, ao mesmo tempo, tem que estar protegido do mau motorista. Então, a gente precisa desenvolver esse plano juntos, porque ninguém melhor do que o ciclista para saber quais são as necessidades do ciclista. O ciclista é pedestre, né? Então, ele também sabe como lidar com o pedestre. E, no plano do Beto Bloch, do Hermann e do Léo, a ciclofaixa ela é central, o que nos permite, pelo uso das rotatórias, interagir com os motoristas. Então, eu gostaria que isso fosse novamente considerado para que pudesse ter um verdadeiro teor, porque esse diálogo ele não pode estar afastado. É necessário que nós estejamos, não o mais próximo possível, mas por exemplo, na Suíça, em Vevey, a avenida principal ela é toda nivelada, calçada, estrada e etc. E é separado por canteiro de flores. Né? Então, meu sonho é que Búzios pudesse ser assim. Ao invés de canteiros de obras e gelos baianos e etc., que a gente pudesse ter um canteiro de flores e por aí circular. Eu acho que a gente pode caminhar para esse aspecto, porque em Búzios, quem vive e escolheu Búzios para viver, tem uma mentalidade diferenciada. E eu acho que a gente pode aproveitar disso para estar desenvolvendo essa humanização do transporte e da mobilidade, né? E o que me preocupa também é a questão não só das tarifas do transporte público, mas da licitação do transporte público. Como que essa metodologia desse desenvolvimento, desse plano diretor cicloviário vai ser implantado e em relação ao transporte público? Tá? Essas são as minhas considerações que eu gostaria que tivesse constando para a gente, até que a gente, véspera do verão, num plano emergencial, nos sentamos lá na Secretaria de Urbanismo para discutir a possibilidade de transformar esse primeiro trecho, né, Sérgio? Cadê o Sérgio? Esse trecho do posto do Ceceu, né, e dos mercados Princesa, para a gente conseguir fazer ali uma nova mentalidade, implantar uma nova mentalidade, inclusive dos comerciantes, mas em virtude da urgência do momento não foi possível implantar, mas que a gente não deixasse para o próximo verão para repensar essas ações, tá, secretário, por favor? Para que a gente realmente possa garantir, conforme o Sérgio coloca, esses trechos que são por demais arriscados, né, que a gente tem como ciclista como pontuá-los junto com a Secretaria e traçar aí um plano de metas imediatas, e agradecer não só pelo trabalho de vocês, mas, sobretudo, sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido há muitos anos aqui na Prefeitura e que, felizmente, eu senti que agora, sim, nessa terceira audiência, a gente conseguiu conjugar um pouco melhor. Tá? Muito obrigada. Bom, primeiro quero agradecer, né? Mais uma vez, como eu disse, assim, é sempre bom quando a gente vê que o trabalho vai avançando e as coisas vão confluindo e a gente vai começando a entender melhor e que todo mundo vai chegando a um consenso, né? Isso é muito difícil, né? E é um trabalho árduo, né? Mas que eu fico feliz que a gente está conseguindo atingir isso. Quanto aos detalhamentos de projetos de ciclovias, ciclorotas, etc., eu acho que nós estamos todos de acordo no geral, quer dizer que não há necessidade de se segregar, né, o ciclista. Em casos especiais isso é necessário, não parece ser o caso de Búzios, né, mas esse detalhamento deve ser feito nos projetos que nós estamos chamando de requalificação. Esse é o momento, né, e evidentemente, que acho que todos concordam, que a voz do ciclista é fundamental. Eu assistindo a sua apresentação, eu vi que uma das... não sei como você chamou, mas um dos tópicos ou das iniciativas primárias, que você dividiu em iniciativas primárias, que seriam executadas
de imediato até 5 anos. Deixa eu colocar para você lembrar, não é melhor? Isso. Na etapa 1, está logo em cima a licitação de transporte público. Certo. Eu queria saber se a FGV vai assessorar a Prefeitura na formatação da licitação, com as exigências, ou o trabalho de vocês se limita aí em elencar que ela seria uma das primeiras etapas? Olha, no plano de mobilidade, é elencar. Se a Prefeitura assim o quiser, nós temos bastante experiência, né, em formatação e, enfim, tudo, desde o início até a licitação, e dar um acompanhamento, inclusive, legal, né, nessa parte da licitação. Já fizemos isso no estado do Rio, Espírito Santo, em outras cidades. Então, claro, a gente gosta muito de trabalhar. Mas nesse plano, no escopo de trabalho de vocês, não estaria essa assessoria? É elencar. Porque eu vejo isso como primordial, uma vez que vai ser a nossa próxima discussão, depois desse plano de mobilidade, seria a licitação de transporte público. E sendo Búzios, eu vejo, como o Hernan falou, que poderia ser o transporte público poderia ser público, né, e não privado. Eu acho que existem várias fórmulas de parcerias público-privada, mas isso não está no escopo de vocês. Não. Teríamos muito prazer de ajudar a Prefeitura. Seria muito interessante que, se tivesse isso, ou fosse para a Câmara já, com várias formatações, a gente consegue amarrar isso muito melhor e ter um transporte da necessidade nossa, né? E para que a gente não pudesse... Isso mais amarrado, eu acho que existe possibilidade, por exemplo, que a gente não falou aqui, mas diante de tantas necessidades urgentes que a gente tem, mas eu vejo como um transporte público elétrico, ou um transporte público movido a nitrogênio, fazer uma parceria com uma empresa tipo Mitsubishi, porque Búzios é uma cidade que tem olhos do mundo inteiro, então tem esse apelo, e isso faz a gente discutir isso e motivar a sociedade a participar, que é muito bonito a gente ver isso, é bonito, é eficiente, eu acho que tem que acontecer isso, e quando a gente coloca isso pautado, e quando a gente escreve isso, né, não tem como fugir. Eu acho que era interessante, ou talvez, numa daquelas exigências do transporte público que a gente falou, em ter a prancha, em ter o lugar da prancha, o lugar da bicicleta, ser também um transporte limpo. Eu não sei se já terminou, mas é só... É um balanço difícil, né? A gente saber até onde se deve colocar numa lei ou numa obrigatoriedade, né, as definições. Porque o que parece para a gente indiscutível hoje... Uma meta, né? O indiscutível hoje, daqui a 5 anos, pode mudar, etc. Então, esse balanço, a gente sempre fica em dúvida. Até que ponto a gente deve amarrar perfeitamente, até que ponto a gente deve deixar flexível. Enfim, cada pessoa vai pensar um pouco mais de um jeito, um pouco mais de outro. Agora, nada daqui impede, né, o fato de não se ter feito essa exigência não quer dizer que na licitação essa exigência não possa ser feita. Isso aqui são diretrizes que está sugerindo, que a gente entende que são as mínimas a ser cumpridas. Agora, num estudo mais aprofundado, não, olha, só queremos trabalhar com energia limpa. Ótimo, isso vai ser avaliado, vai se ver qual é o custo envolvido, não é, porque isso tem reflexo ou na tarifa, ou nos impostos, ou no tesouro da Prefeitura. E, enfim, é um assunto que vai ser levado adiante. Infelizmente, se a gente for tratar no plano de mobilidade no detalhamento que cada questão dessas merece, a gente não terminaria nunca, né? E é melhor a gente ter um documento que sirva de diretriz. Essa é a ideia. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Eu sou guia de turismo e tenho feito um trabalho em parceria com a Elizabeth e com a Amana com relação a conectividade das nossas trilhas, que está previsto no artigo 83 do Plano Diretor. E eu não tive a oportunidade de ver nenhum mapa relacionado a essa conectividade, não só das servidões, como de todo o entorno da nossa costa, né? Que eu acho que faz parte da mobilidade urbana, eu poder passar da Praia da Ferradurinha até a Praia da Ferradura, a pé ou de bicicleta, se eu quiser. Né, e não ter, na verdade, uma entrada de um condomínio que me impede a passagem livre de acesso. Então, como isso não está contemplado, e a gente teve a oportunidade de estar conversando sobre isso no plano apresentado pelo Beto na Câmara Municipal, então eu queria ver de que maneira a gente vai poder ter essas áreas
contempladas no plano de mobilidade, já que elas fazem parte de um parque, né, que faz parte da cidade, que corta a cidade em alguns eixos, né, por exemplo, o trecho Manguinhos-Tartaruga. Existe uma trilha, quer dizer, ela não foi colocada aí como sendo mais um acesso, né? Eu, como pedestre, como ciclista, como guia, como turismóloga, entendendo que nós estamos em 70 mil metros quadrados, que existe, inclusive, um filme, que é o Viens avec moi, dizendo que é possível a gente fazer o trajeto a pé por toda a península, por que não ela não estar contemplada no plano de mobilidade urbana, entende? Isso eu acho que é um pecado a gente não colocar esses trechos, porque a gente perde, inclusive, para a especulação imobiliária, porque a gente percebe, fazendo esses trabalhos, né, de ponto a ponto, né, que essas áreas estão sendo invadidas, estão sofrendo com incêndio criminoso, quer dizer, todo o aspecto de beleza que a gente poderia estar, de fato, aproveitando nesses eixos que vai de uma praia a outra, né, nós estamos perdendo ele na via principal, porque as pessoas realmente só usam o carro, não é estimulado, a prefeitura, inclusive, colocou propaganda de trilhas, mas não temos sinalização das trilhas, a pessoa fica totalmente perdida ali. Então, eu gostaria de estar vendo isso também. Está sendo contemplado. Olha, eu diria que está contemplado, mas não está no nível de detalhamento que você gostaria, certamente. Mas, enfim, como eu disse, a gente tem que colocar fronteiras, né, até que ponto a gente vai. No caso de trilhas, nós vamos apresentar no relatório, não está aqui, né, mas vamos apresentar no relatório algumas manchas locais principais, que não vão cobrir todos os aspectos. A gente também tem conhecimento do trabalho do Alberto Bloch, nunca escondemos aqui que a gente acha um trabalho muito bem feito e que é um bom ponto de partida, né, para se discutir as trilhas e, enfim, faz parte das medidas propostas que as trilhas sejam sinalizadas e aproveitadas. Nós não estamos detalhando quais são as linhas. Como, aliás, as ciclovias também não. Nós só mostramos o eixo estrutural das ciclovias e transferimos o problema para um plano diretor cicloviário, porque merece uma discussão maior. No âmbito do plano de mobilidade, seria difícil nós atendermos a todas as peculiaridades das trilhas. Então, nós entendemos que era suficiente, né, dizer que isso tem que ser estudado, que é importante, e como você mesmo frisou, e a gente já tem num dos relatórios que deve estar disponibilizado aí no site, já se fala de um dos aspectos que tem no estudo do Alberto Bloch, que você citou, né, do Bloch, do Hernan Katz e do Léo Kotak, né, que a gente, enfim, respeita muito o trabalho deles, de toda a prefeitura de Búzios, né? Já há ali alguns mapas, né, que eu acho que é um bom, vamos dizer assim, pontapé inicial para se discutir trilhas e verificar como é que deve ser feita a sinalização. Eu não vi a contemplação do prazo aí. É isso que me preocupa um pouco, porque como essas áreas elas estão sendo invadidas... Onde está na etapa 2, né? Ultimamente, e de forma mais intensa, porque todos sabem que esse plano vai estar justamente impedindo que isso aconteça no futuro, né? Está na etapa 2 do que a gente chamou de curto prazo, né, que é até 5 anos, a integração do circuito de trilhas ao sistema viário, quer dizer, exatamente ver as trilhas como parte do sistema viário, e não como, vamos dizer, uma anomalia isolada. Mas o que eu entendo que é exatamente o que você gostaria, né? É integrar a vida da cidade. Porque, na verdade, a gente tem um parque Costa do Sol que está em Búzios, né, na qual a gente não consegue ter acessibilidade e não consegue ter informação. Sim, a ideia é essa, né? Integração do circuito de trilhas ao sistema viário, não é isso? Sim. E qual é o prazo? Está na fase, nós colocamos com medidas de curto prazo, ou seja, que devem ser atendidas em até 5 anos. Não quer dizer que seja... Isso é até, né? Claro que, enfim, é muito difícil. Claro, tudo é prioritário. Então, a gente, quando começa a discutir, não, isso é prioritário, mas em algum momento a gente tem que dizer, olha, vamos fazer isso primeiro, vamos fazer isso depois. O que não quer dizer que... E aí não compete a nós... Possam ser feitas ao mesmo tempo? Sim, e nós elencamos algumas. E o ideal é que a gente pudesse fazer tudo ao mesmo tempo. E, como eu estou dizendo, isso não impede, foge um pouco, vamos dizer assim, o plano de mobilidade ele não proíbe que isso seja feito. Ele está sugerindo um plano de ação. Eu
sou forçado a fazer só pequenas considerações, assim, até passar a palavra para o vereador Henrique. Eu acho que essa angústia, esse descrédito até que o Renato colocou, isso é um exercício que a gente tem que ir vencendo aos poucos e aplicando isso no dia a dia da gestão. O que a gente está falando aqui, na verdade, a aplicação do plano de mobilidade, do futuro plano de mobilidade, é a garantia de uma gestão eficiente que vai atingir esses pontos. Quando o Messias menciona o plano diretor, no qual a gente, no dia a dia, nós aplicamos na nossa secretaria, na medida que observamos os projetos de licença, avançamos na implementação das áreas de especial interesse ambiental, social, cultural, como estamos fazendo aqui na Rasa, com a criação, como proposta do Beto, a criação do Parque das Águas, juntando com Praia Gorda, a questão das trilhas levantada pela Nicole. Na medida em que eu analiso um parcelamento, como da Gemaco, da área do ZAI, que é atrás da Madeireira Ita, ou atrás da área do Marinho de Veiga de Almeida, que é atrás do DPO. E, na hora que eu analiso isso, eu estou observando, sim, não só as diretrizes do plano diretor, mas também as diretrizes estabelecidas pelo corpo técnico, né? pelo conhecimento do Beto, do Léo, da minha equipe de licenciamento. Né? Então, acho que a grande incredulidade é justamente a preocupação de que essa gestão, isso tudo vai ser eficaz a partir de uma gestão. Então, tudo isso que está apontado no futuro plano de mobilidade e no plano diretor tem que ser cobrado da atual gestão e das futuras gestões. Então, esse olhar tem que ser diferenciado, como a gente tem aplicado, para evitar equívocos, como, por exemplo, a aprovação do condomínio instalado no Campo de Pouso, que era uma área fundamental para dar continuidade e consolidar a via alternativa. Então, acho que isso tem que ser entendido pela sociedade civil também, de cobrar a implementação de uma gestão eficaz. Nós estamos nos desdobrando lá com pouca estrutura de aplicar esses conceitos. Isso é importante ser dito, e observando o plano diretor que o Messias bem colocou. Bom, boa noite a todos. Quero agradecer a presença dos vereadores aqui, Joyce, Messias, Uriel e Lohan. Parabenizar aí pela condução dos trabalhos. Mas eu queria deixar uma preocupação aqui. Uma preocupação, eu tenho falado, acabei de falar com o Messias, e eu vejo a população, aquela direta, aquela que vai ser atingida, população do bairro de Sem Braças, população do bairro de Zé Gonçalves, população da Barra da Rasa, e principalmente os presidentes de associações de moradores não estão participando direto dessa discussão, Alberto. Eu não tenho dúvida que, quando chegar na Câmara, a gente vai ter realmente um problema sério, porque quando se fala, por exemplo, na licitação do transporte público, a gente sabe que a gente vive numa cidade que ela é movida pelas vans, hoje é dominada pelas vans. E a gente é acostumado na Câmara, infelizmente, alguns setores da nossa população, eles só aparecem na Câmara quando é algo que atinge a cada camada da sociedade. O seu governo vai lá, mexe com camelô, no outro dia a Câmara lota de camelô, achando que os vereadores vão resolver o problema deles. Se fala um transporte alternativo, a mesma coisa. Então, eu vejo, desculpa, eu vejo um pouco distante a sociedade de modo geral. A falta da participação da nata da população nessa discussão do plano diretor. Que me desculpe, eu tenho esse entendimento, posso ser que eu esteja equivocado, mas eu acho que deveria, pelo menos, os presidentes de associações de moradores tivessem assim, mais presença nessa discussão, que eles levariam para os bairros o que está acontecendo, o que vem acontecer. Daqui a pouco, eu não tenho dúvida, nós temos um prazo para aprovar, é importante para a cidade a aprovação do plano de mobilidade urbana, mas deixo aqui essa observação, que é suma importante, é de uma importância muito grande, que é aquela população direta também que vai ser atingida. Era essa observação que eu queria fazer, e eu não tenho dúvida que também vou fomentar isso na Câmara, falava com os vereadores, vou fomentar, vou convocar a sociedade, em modo geral, também, para saber, para conhecer realmente esse projeto. Eu não tenho dúvida que a Câmara vai aprovar, Alice, aqui,
mas eu quero deixar claro que toda a sociedade ela vai ser realmente chamada para tomar ciência desse projeto, que eles são importantes para a cidade. Essa é a minha observação. Muito obrigado. Vereador, houveram algumas consultas públicas e as câmaras temáticas e com a presença de alguns presidentes de associação também, né? É importante que esteja registrado. Claro que na Câmara vai ter se aberta a discussão, é importantíssimo que se amplie esse debate, né? Antes que eu me esqueça, a sua preocupação é absolutamente pertinente. Queria lembrar que eu estou falando que a preocupação do vereador é absolutamente pertinente, mas queria lembrar que houveram reuniões com os presidentes das associações no Hotel Rio Búzios e nas consultas públicas. Nós focamos, e a Fundação, obviamente, coordenou, principalmente nesses bairros que você citou. Isso tudo está disponível lá no site. Você vai ver, todas as consultas públicas, inclusive, elas fizeram a avaliação final e nós disponibilizamos. Houve 1.100 consultas públicas, atingindo esses bairros que você está falando também. Foi feito na Península e também no continente, só para a sua informação. Só para lembrar que essa última apresentação vai estar disponível no site a partir de... Tem data, Alice? Segunda-feira? Tá. Boa noite. Eu vejo assim que todos reconhecem que houve um esforço muito grande de convergência por parte da TV. Tá, o som agora tem que falar muito perto. No sentido de buscar mais convergências, né? A ponto, inclusive, de reproduzirem, eu vejo com bons olhos, parte do nosso trabalho, agora nessa segunda apresentação, sobre vários temas, os caminhos entre bairros, de pedestres e tudo. Vejo com bons olhos essa parte da convergência e vejo com preocupação como algumas das divergências que são essenciais no plano viraram áreas meio nebulosas assim, nessa apresentação. Na audiência 2, elas eram claramente divergentes do nosso ponto de vista e agora elas perderam definição. No sentido de convergir, eu entendi, por um lado, mas, por outro lado, ficou um espaço vago que permite qualquer coisa. Então, os dois pontos essenciais desse vazio estão no desenho, eu acho também que no desenho dos percursos do transporte público. Isso é uma divergência assim, estrutural do desenho de vocês da audiência 2 e que parece que continua a persistir, porque a nossa ideia é de que o bairro de Jeribá, o bairro de Manguinhos, quer dizer que a mobilidade ela acontece muito por capilaridade. O centro não é o único objetivo das pessoas que se deslocam na cidade, está sendo supervalorizado esse percurso de fora da península para o centro, quando o bairro de Jeribá, agora com Porto da Barra e Manguinhos, são bairros que são a tendência de evolução da cidade, inclusive para a atividade turística. Então, eu acho que o desenho radial, né, essas duas entradas radiais, seja de penetração de automóveis como do transporte público, sem a conectividade que a gente deixou clara no transporte público, que a gente desenhou, por mais que possam haver modificações, isso é a estrutura do nosso plano para o transporte público, é essencial. Perder isso, esses eixos radiais, na verdade, eles são... É uma simplificação da nossa necessidade de deslocamento. Entendeu? Como é que eu posso... A gente está transformando esse nosso... Assim, a nossa possibilidade de se deslocar na cidade numa perspectiva de que todo mundo quer ir para o centro sempre, entendeu?
Não entendi. Quer completar? Quer completar? Se você quiser colocar... Fica à vontade. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, quer dizer, a nossa filosofia não é, evidentemente, foram feitas pesquisas, né, consulta pública, pesquisas diretas, etc., e você vê que os deslocamentos são principalmente nesse eixo, o que não quer dizer que tenha que ir diretamente para o centro, nem que se deseje que isso seja eternamente. Mas esse eixo, né, que vai principalmente até de Rasa até o centro, é sem dúvida, vamos dizer, o mais demandado, essa linha de desejo assim, gritantemente maior da cidade. O que nós entendemos? É que o transporte público ele deve ter uma abrangência tal que você, tanto na medida do possível, todo mundo esteja a uma distância a pé de um ponto de ônibus. Pode ter uma exceção aqui e ali, mas isso é fundamental. Se você faz uma linha de ônibus muito tortuosa, em que você fique indo de um lado para o outro, por exemplo, você aumenta o tempo de transporte e, com isso, você prejudica aquelas pessoas que têm viagens mais longas, embora facilite, talvez, aquelas que vão fazer as viagens transversais na península. Viagens que, dica de passagem, podem ser feitas a pé ou de bicicleta, que é a prioridade. Evidentemente que, na licitação, né, você pode chegar num nível de detalhamento maior. Por exemplo, vamos imaginar que no futuro é uma determinada ligação. Vamos dizer, Porto da Barra, sei lá, uma ponta de Jeribá, ela tem uma relevância tal que justifique que se tenha uma ligação. Certamente deveria ser de pequeno porte, né, uma van ou um veículo desse tipo, e que fique circulando, como existe em vários lugares, até mesmo no Rio de Janeiro, né, que são atendidos veículos de porte menor. Então, evidentemente que nós não estamos, vamos dizer assim, avessos a essa ideia. O que nós entendemos é que é fundamental que existam linhas estruturantes de transporte. Isso aqui nós estamos propondo para Búzios, não inventamos isso, né? Isso é praticado no mundo inteiro. Eu continuo discordando no seguinte aspecto. A pessoa que está indo para a Ferradura hoje, ou que está indo para dentro do bairro de Jeribá, ela vai ficar, vai ter a necessidade de parar e andar sempre. Quer dizer, a conectividade entre o eixo praias e o eixo principal permite uma multiplicidade e a evolução desses bairros, porque onde já tem pousadas, quer dizer, a qualificação da cidade para os moradores desses bairros, que é um dos bairros mais densos, a não ser a Rasa e a periferia, que vão ser atendidos de uma forma menos eficiente, com menos alternativas, entendeu? Você sair de dentro de Jeribá, você vai ter que fazer um percurso a pé, como você está sugerindo. E a ideia dos alimentadores como vans, eu acho que isso é uma questão realmente que não caberia aqui, mas a gente já discutiu isso intensamente. A gente teve uma consultoria e assessoria nesse trabalho de uma das empresas mais conceituadas em transporte público, inclusive, e que a gente trabalhou junto nesse desenho e ficou muito claro que essa era a melhor opção, entendeu? Eu vejo que esse desenho radial ele atende muito mais ao interesse do concessionado de ter uma facilidade na sua operação do que ao usuário. Mas isso é uma coisa que realmente não é assim, não dá para concordar não dá a gente com discutir, tudo, né? não dá para isso tem que ver na verdade, com a quantificação exata dos usuários hoje do transporte e tudo mais, para você fazer essa equação, né, de qualidade do serviço, de uma viabilidade financeira, né, e do atendimento. Agora, outra coisa que é importante assim, em termos da sequência, né, dessas ações do próprio plano, acho que existe um vácuo entre esse plano de mobilidade e o desenho. Para qualquer... A cidade vai acontecer ao longo do tempo. A preocupação aqui dos vereadores, das pessoas que acham que realmente a gente está sempre com planos de 10 anos de plano diretor que não se viabiliza e mais um plano de mobilidade. A viabilização depende de estrutura dentro da prefeitura, na verdade, ou de terceirizações ou contratações, não está colocado aqui, é de um plano básico, né, de viário, de ruas, né, porque quando você fala em qualificação, você tem que ter esse plano cicloviário, ele tinha que fazer parte desse plano, né, porque a largura da calçada depende de se vai ser uma ciclofaixa, ou uma ciclovia, ou uma faixa compartilhada em determinadas ruas. E as obras, elas são demandadas o tempo todo pela população e vão acontecendo.
Se a gente, quando preparou o plano de mobilidade, trabalhamos de 2008, 2009, 2010, ele estava concluído já com essa estrutura que vocês estão apresentando. 2 anos antes da lei que exigiu e que deu 3 anos, a gente está em 2015 agora, quer dizer, a gente tinha um plano de 5 anos atrás, né, com as definições que vocês elencaram aqui, que não tem grandes novidades, na verdade, eu não estou reclamando de vocês, estou reclamando da nossa gestão, na verdade. A nossa gestão, cada vez que vai se fazer uma rua, se discute de novo, mas vai ser ciclovia, vai passar por onde a calçada? Na verdade, isso tem que estar no plano cicloviário. Imediato, o plano cicloviário é para ontem, né? Não, é imediato mesmo, porque, na verdade, é isso que vai dar condições de, a cada rua que se faz, a gente vai alcançar, ao final, a cidade que a gente quer, né? Então, eu acho que essas ações de curto prazo, claro que não é com vocês, o contrato de vocês acabou, eu acho que realmente vocês se esforçaram para convergir ao máximo, para dar por encerrada essa etapa, e me preocupa como é que a gente vai levar adiante esse processo, entendeu? Porque eu não estou vendo na estrutura da prefeitura, na maneira de funcionar e na maneira de pensar quais são os próximos passos. Essa estrutura é essencial. A gente tem que saber o que vai acontecer em cada rua da cidade. Isso não é muito complicado. A gente não precisa do desenho geométrico de cada rua, mas a lógica de cada rua, se vai ser mão para um lado ou mão para o outro, porque é isso que vai permitir, ou 2 mãos, saber se a ciclovia é ciclovia, ou ciclofaixa, ou faixa compartilhada, e a largura possível da calçada. Cada rua já tem um desenho básico que pode ser feito a partir de amanhã. A partir de 2010 já podia ser feito, né? Se a gente não tivesse patinando com essa discussão da mobilidade até hoje. Bom, eu acho que eu vou parar aqui, esse assunto a gente vai continuar acontecendo, porque não acaba aqui hoje, né? Então, obrigado. Só para comentar final, agradecer, né, o bloco, que sempre tem coisas interessantes e muito instigantes, e que, evidentemente, contribuiu, né, para que a gente chegasse, como ele mesmo diz, a um ponto maior de convergência. Porque a ideia é essa, quer dizer, só para dar conclusão, quer dizer, o que a gente já falou, eu já falei exaustivamente. Quer dizer, a pretensão da Fundação Getúlio Vargas não é ser dona do plano de mobilidade, não é. Já diz o nosso contrato, né? Apoio ao plano de mobilidade. O plano de mobilidade é da cidade. É nosso dever, né, aproveitar os trabalhos que já existem, não só os desenvolvidos na prefeitura, como o trabalho desenvolvido pelo Índio da Costa, outros projetos existentes em outros lugares, e é um trabalho que a gente tem que juntar isso tudo, ver o que funciona e o que não funciona, colocar as nossas ideias e dar um embasamento técnico que seja irrefutável em termos de formalidade e que sirva efetivamente como um instrumento que pode ser apresentado, inclusive, para exigências de financiamentos futuros. Não, claro. Só em relação a... Eu acho que há um vácuo entre o aprofundamento muito pequeno do plano de mobilidade e o design encomendado ao Índio da Costa. Esse vácuo que é um problema, porque a gente vai chegar a uma sofisticação de detalhe sem um desenho básico das ruas, entendeu? Então, eu acho que esse vácuo eu estou apontando essa preocupação para o Humberto, para as pessoas que querem ajudar a orientar a evolução da cidade. A gente não pode achar que o problema urbano é um problema estético, né? Então, a gente está pulando de um plano muito genérico, excessivamente genérico, que ainda nem em linhas gerais, mais como o desenho do transporte, como o desenho... A Bento Ribeiro Dantas ficou outra área nebulosa, né? Vocês falaram agora numa rotatória no CC, as rotatórias na Bento Ribeiro Dantas tinham sido não desrecomendadas na última audiência, né? Não, completando aqui. Fomos muito claros aqui, já tinham apresentado essa Não, eu entendi, eu vou até complementar. Se você não reduzir o tráfego, ela não vai funcionar. Essa afirmativa continua valendo. Mas é um processo. A licitação do transporte público, com uma grande conectividade, ao meu ver, vai ajudar a reduzir o tráfego, mas a gente não vai reduzir o tráfego para depois fazer as rotatórias, né? A gente pode fazer 1, 2 em determinados lugares. Quer dizer, existe uma maneira de andar que precisa de um acompanhamento de gestão, precisa de apostas, né, de pessoas que acreditam numa proposta ou não, e que quem está terceirizado não vai conseguir resolver isso, né? Então, a gente está entregando, agora está terceirizando
e esperando do Índio da Costa, que é um especialista em design, soluções para as ruas da cidade, que não foram dadas aqui ainda e que não vão ser dadas, não há condição dele dar. Então, acho que falta até um entendimento de quais são as necessidades da cidade por parte da gestão. Entendeu? Eu estou aqui falando para nós mesmos, né? E é uma coisa que realmente a discussão interna tem que acontecer para a gente evoluir desse impasse que a gente se encontra. Então, só para concluir aqui, para uma coisa talvez que vá, vamos dizer, te dar, não digo tranquilidade maior, mas evidentemente que aqui a gente fez uma audiência e tenta passar uma ideia geral do que pode. Há uma profundidade maior nas análises, principalmente da Bento Beiro Dantas, à luz do tráfego, se a solução vai funcionar ou não. Várias coisas que foram propostas no projeto conceitual da Costa, nós estamos sugerindo mudanças. A própria rotatória do CC no projeto da Costa não é uma rotatória, mas a gente entende, né, que esse é um desejo da cidade, e isso é uma boa ideia, né, que tem requisitos para isso, evidentemente, mas que é uma boa ideia. E o nosso relatório, que vai, enfim, vamos dizer, é o relatório, a última etapa, né, que fala das proposições, e que ainda não está disponibilizado no site, mas estará, né, esses assuntos são discutidos com um pouco mais de detalhe e vai estar disponibilizado para toda a população. Gente, obrigado pela presença de todo mundo, todos. Consideramos encerrada a terceira audiência pública. E qualquer dúvida, estamos à disposição na Secretaria de Planejamento, Projetos e Desenvolvimento Urbano.